O tema desse projeto é o impacto da Covid-19 na saúde mental dos adolescentes. A realização da pesquisa teve o objetivo de colher dados sobre o quão afetados os adolescentes foram durante o período de isolamento social. Além disso, o projeto teve o intuito de auxiliar esses adolescentes a identificarem mudanças psicológicas que, posteriormente, afetariam ou não fisicamente após a chegada da doença. No primeiro momento, foi feita uma breve apresentação sobre a Covid-19, suas variantes e como é feito o diagnóstico da doença. Foi dito que o Covid-19 teve sua primeira aparição no final de 2019, sendo derivado do SARS-CoV. Além disso, é uma doença infecciosa com grau alto de contágio e mortalidade dependendo da variante, sendo elas alfa, beta, gama e delta. Em seguida, foi falado sobre o isolamento social e os transtornos que foram trazidos como consequência desse período. Após a população se ver diante de uma cena pandêmica devastadora, foram tomadas medidas de prevenção, como o uso obrigatório das máscaras e o isolamento social, para conter o avanço da doença. Dessa forma, locais de alta aglomeração foram fechados, impedindo a circulação da população. Foram fechadas escolas e parques, onde há bastante circulação de crianças, adolescentes e adultos. Com as aulas suspensas e os passeios cancelados, a população teve que ficar em casa e passar mais tempo com seus familiares. Para algumas pessoas, pode ter sido ótimo ter esse momento. Por outro lado, uma parte da sociedade não sentiu esse êxtase de permanecer com a família. Muitas dessas pessoas não tinham privacidade, já outros começaram a trabalhar para ajudar em casa. Finais de períodos escolares também foram afetados, pois a realização de exames e provas foram adiados, o que resultou em estresse e incertezas. Além disso, os adolescentes tiveram uma mudança repentina em sua vida diária, os deixando vulneráveis a desenvolver transtornos mentais. Durante a palestra, transtornos como depressão, ansiedade, bipolaridade e síndrome do pânico foram comentados. Os alunos puderam ouvir um pouco de cada transtorno e os sintomas mais comuns de cada um, como irritabilidade, inquietação, falta de concentração, medo de perder o controle ou enlouquecer e perda de interesse em realizar atividades diárias. Além disso, sintomas como insônia, preocupação intensa, sensação de falta de ar, compulsão alimentar ou falta de fome, pensamentos suicidas, automutilação também são relatados. Foi realizada uma dinâmica entre os alunos, onde tiveram acesso a um tipo de prontuário e concluíram um diagnóstico baseado nos sintomas do paciente, histórico familiar, pessoal e hábitos de vida. Em seguida, foi aplicado um questionário para a coleta de dados. Na primeira pergunta, os estudantes tiveram que indicar a qualidade de sono durante o isolamento, avaliando de pior a melhor, sendo que a maioria indicou que não houve mudanças na qualidade de sono. Na próxima questão, encontraram algo relacionado ao desenvolvimento escolar. A maioria teve seu desenvolvimento prejudicado. Na questão número 3, foram coletadas respostas sobre o quanto a vida social foi afetada negativamente e, para a surpresa de muitos, a maioria indicou que foi pouco afetada. Também teve uma questão sobre as redes sociais e quanto ela afeta na vida dos adolescentes. A maioria marcou como mediano. Além das perguntas sobre o comportamento e a vida pessoal durante a pandemia, também foram coletadas opiniões sobre o acompanhamento psicológico e a maioria dos alunos classificou como muito importante o acompanhamento. Em outra questão mais pessoal, a pergunta era se já fizeram o acompanhamento ou já sentiram a necessidade de fazer, e foi observado que nenhum adolescente faz acompanhamento, porém alguns já fizeram e outros querem fazer. Ao final de tudo, perguntamos sobre os sintomas que eles mais identificaram na pandemia, e os mais citados foi a ansiedade e a dificuldade de concentração. Além disso, uma porcentagem significativa relatou ter desencadeado pensamentos suicidas. No total, foram investigados 23 alunos, com idade entre 15 e 18 anos. As respostas eram anônimas, a fim de que o aluno se sentisse confortável para responder. Também foi entregue um folder informativo sobre os transtornos mentais, contendo a descrição das doenças, dicas recreativas e telefone de atendimento para acompanhamento psicológico. Esse projeto foi realizado na Escola José Vitor Filho, em Cariacica. Sim, juntamente com a orientação do professor Ecleir Venturini Filho, concluímos o projeto Integrador 3. Obrigada!